Olá pessoal, vamos fazer pão de queijo? Separei aqui 500 gramas de polvilho azedo, uma colher rasa de sal, mas o sal é a gosto, tá? 3 ovos, de início vou usar 3 ovos. Se precisar de mais, aí eu adiciono. Mas aí um copo de leite, um copo, faltando uns 2 dedos mais ou menos para encher, um copo de água e queijo a gosto. Aí tem o queijo curado e o meia cura. Eu coloquei os 2 queijos, mas aí você usa o que você tiver na sua casa. Vamos colocar a água, o óleo e o leite no fogo para levantar a fervura, tá bom? Esse é um pão de queijo muito simples, fácil, sem frescura. Rapidinho você faz, é muito simples de fazer. E fica uma delícia, que é o mais importante, né? Que vou misturar o sal no polvilho, né? Dar uma misturadinha aqui e já vou levar ao fogo a misturinha dos líquidos, né? Que é o leite, a água e o óleo para ferver. Aí, tá vendo? Ó, já começou a borbulhar. E assim que levantou a fervura, desliga e já... Olha, ó, levantou a fervura, já desliga e mistura no polvilho. Eu usei o polvilho azedo, mas pode usar o polvilho doce também. E a quantidade dos ovos vai depender também do polvilho que você usar, porque tem polvilho que ele é mais granuladinho, aí usa mais ovos, né? Aí é mexer bem com a colher, porque tá muito quente, né? Mexer bastante aí, misturar, até ficar assim, ó, bem molhadinha, né? Aí deixa esfriar. Pra dar seguimento à receita, a gente espera esfriar. Aí quando esfriar, a gente acrescenta os ovos e o queijo. Aí fica assim, depois que mistura, deixa descansar, esfriar. E depois acrescentar, olha, como é que fica o ponto da massa depois que mistura os líquidos. Ela fica bem molhadinha. Aí eu já tô indo, eu tiro meus anéis, né, pra ficar mais fácil de... Eu gosto de tirar pra mexer na massa, né? Pôr a mão na massa, eu gosto da mão bem limpinha, sem anéis, sem nada, né? Aí já esfriou, tá vendo? Eu já consigo colocar a mão na massa. E agora eu vou dar uma misturadinha aqui com a mão antes de acrescentar os ovos. E logo em seguida já vou acrescentar os ovos, tá? E se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o like aí pra me ajudar, tá bom? E é isso, não custa nada, é de graça e me ajuda bastante. Aí já vou colocar o primeiro ovo. E nessa receita aí eu gastei exatamente os 3 ovos, tá? Eu falei que ia falar se gastasse mais, mas eu gastei 3 ovos. Eu vou colocar os ingredientes certinho por escrito na descrição do vídeo, tá? Se você quiser fazer a receita, seguir direitinho, é só você ir lá na descrição do vídeo que eu vou colocar lá os ingredientes por escrito, tá? Aí amassar bem, né, com a mão, toda a massa, misturar bastante. E quando der o ponto direitinho, eu vou mostrar pra vocês como que é o ponto da massa, né? E se você faz pão de queijo e faz do outro jeito, gente, não tem problema nenhum nisso, porque cada um tem o seu jeitinho, cada um aprende de uma maneira. Essa é a maneira que eu aprendi que funcionou bastante pra mim. Eu já testei outras receitas e tal, e essa foi a que eu mais gostei. A que eu sempre faço agora é só essa, porque ela é muito fácil de fazer, é muito simples e fica gostoso. Aí, eu já misturei 2 ovos de início aí, depois eu acrescentei mais um. Aí, totalizando 3 ovos. Que aí fica o ponto certinho da massa. Aí, vou dar uma mexida aqui. E depois de dar essa mexida bastante aí, mexer bastante o ovo na massa, aí eu acrescento o queijo, né? O queijo ralado. Aí eu mostrando para vocês o ponto da massa, como é que ela fica. Acrescentei os queijos, né, ralado. Eu acrescentei o meia cura e o curado porque eu tinha um pouquinho de cada um, aí eu juntei. Mas se você tiver só o meia cura, pode usar só o meia cura. Se você tiver o todo curado, você usa só o curado. Aí eu tô mostrando que eu pus um pouquinho de óleo pra mim untar a mão pra poder a massa não ficar grudando na minha mão, que ela ficou meio grudenta, tá vendo aí? Só untar a mão com um pouquinho de óleo para poder modelar os pão de queijo. Aqui nessa vasilha eu vou pôr os de
Essa vasilha azul, os de congelar. E nessa vasilha de alumínio, tabuleiro, vai ser os que eu vou assar na hora, né? Aí tô passando aqui o óleo na mão para ficar untada. E com auxílio da colher, eu vou pegando a massa, que aí pego mais ou menos, para padronizar mais ou menos os tamanhos, né? E o tamanho é você que escolhe o tamanho que você quer seu pão de queijo. Se você quer menorzinho, se você quer mais maior, né? Eu fiz um tamanho de menor para médio, que é o que a gente gosta aqui em casa, né? Aí é só enrolar na mão, fazer bolinha, gente. Muito prático, fácil. Aí, ó, esse é o tamanho que eu faço. É um tamanho médio, né? Não é pequeno, não, tamanho médio. E eles ainda crescem depois que assa, né? E fica uma delícia, gente. Pão de queijo com cafezinho, nossa, é muito bom. Aí vou enrolar aqui e vou levar para assar. O tempo para assar vai depender do seu forno, se ele é potente ou não, né? Aqui eu ponho a 180 graus, né? Eu aqueço o forno e ponho a 180 graus. Deixo mais ou menos uns 40 minutos. Mas aí eu fico olhando, né? Se caso dá o ponto antes desse tempo, aí eu já desligo e já tiro. Aí vou enrolar e já volto. Enrolei os pão de queijo. Esses são os que vão assar, que vão pro forno. E ainda ficou esse resto de massa aí, que é os que eu vou congelar. Vou colocar nessa vasilha de plástico aí e vou levar no congelador. Aí, ó, já enrolei e coloquei na tampa de plástico, levo no freezer, no congelador, no freezer. Deixo lá por alguns minutinhos, só para eles endurecer. Eles não vai congelar completamente nessa vasilha não, nessa tampa não. Eu deixo lá só para eles pegar. Olha aí, já assou os que tava assando e eu me enrolei aqui na narração do vídeo. Mas é isso, olha, que delícia que fica esse pão de queijo, gente. Pensa no gostinho que ficou. O sal ficou na medida, o queijo dá todo um toque. Nossa, uma delícia. Crocante por fora, macio por dentro. E aqui, gente, o pão de queijo já ficou meio durinho, tá vendo? Aí é só pôr num saquinho plástico e levar para congelar totalmente. Que aí eu só ponho ele para ele dar uma endurecidinha. Aí eu já tô colocando ele no saquinho plástico para congelar. Aí leva para congelar e quando você for assar eles, não precisa descongelar, você já pode pôr direto no forno. Vai levar um tempo a mais para poder assar porque tá congelado, mas não precisa tirar para descongelar não, você pode pôr eles congelados direto no forno, né? E é isso, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final, né? Muito obrigada a você que deixou seu like, a você que se inscreveu. Muito obrigada mesmo. E é isso, tô rumo aos 500 inscritos, né? Que vocês possam me ajudar aí a bater essa meta de 500 inscritos aí, gente. Um beijo. Tchau. Deus abençoe vocês e acompanhe aí os próximos vídeos. Tchau.